Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o falar em línguas ou falar em línguas estranhas. Esse dom, ele existe? Você entende esse dom? O que seriam essas línguas estranhas? É realmente língua estranha ou é outra coisa? Então para você acompanhar esse vídeo e esse estudo até o final, para entender mesmo, porque vai ter muitos detalhes que eu vou trazer aqui. Deixa o teu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer e vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente vai começar esse estudo em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, pessoal, vou destacar para vocês aqui primeiro. Eu já venho fazendo uma série de estudos sobre o Espírito Santo, né? Falei sobre a blasfêmia no Espírito Santo. Se você não viu, veja, está no canal. Também falei sobre o batismo no Espírito Santo. E aqui eu vou falar sobre as línguas, né? Então, vou destacar para você o verso que fala aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí, que seriam essas línguas aqui, pessoal? No original, essa palavra língua está glossa ou glossolalia, que a palavra glossa, ela está falando das línguas das nações, ou seja, as línguas que hoje existem, né, de cada idioma, de cada nação. Então essa palavra glossa está relacionada às línguas humanas que cada ser humano fala em suas respectivas nações. Então essa aqui não são línguas, vamos dizer assim, que sejam misteriosas, que ninguém entende no sentido de que ela não é falada aqui na Terra, não. São línguas de idiomas que existem aqui na Terra, só que quem está falando, ele pode estar falando a língua de uma nação em que aquelas pessoas que estão ouvindo ele falar não falam essa língua. Por exemplo, eu posso estar no Brasil e falar italiano, e o pessoal que não fala italiano não vai entender. Só que essa língua, ela é estrangeira, ela é estranha para quem está ouvindo, mas ela existe, ela é italiana, entendeu? Então, seguindo a explicação, outro destaque que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó. Estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, judeus, né, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, várias pessoas de várias nações tinham ido para Jerusalém, judeus e prosélitos, né? Prosélito é aquela pessoa que não era judeu de nascimento, de sangue, mas ele era seguidor da lei de Moisés. Ele era feito discípulo de algum rabino e ele se tornava praticante da lei de Moisés. Ele era de outra etnia, ele era de outra nação, de nascimento, né, natural de outra nação, mas ele seguia a lei de Moisés. Então, mesmo sem ser judeu, ele seguia a lei de Moisés. Então, é chamado prosélito. E os judeus mesmo, que eram de natural da Judéia, né, tinham sangue judeu, né, que também seguiam a lei de Moisés, a Torá. Então, essas pessoas se reuniam em Jerusalém para a festa que estava tendo, que começa com a Páscoa, aí depois vai para Pães Asmos, aí primícias e o Pentecostes. Então aqui era o Pentecostes. Então eles estavam reunidos lá em Jerusalém por causa dessa festa. E eles viram isso. Eles viram os discípulos começando a falar, cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, que são línguas humanas, de idiomas da terra. E cada um deles, de cada uma dessas nações, eram judeus, né, como eu falei, que moravam. Vou destacar aqui os locais. Que moravam
na Mesopotâmia, na Capadócia, na Judéia, no Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e outras regiões aqui, né? Então todas essas pessoas aqui, entre elas tinham os judeus e os que eram prosélito. Então elas estavam ouvindo o cara lá falando língua estranha, um dos 120 discípulos que estavam cheios do Espírito Santo, falando línguas. Ele ouvia em Ciro, ouvia em Capadócio, ouvia em Cireno, ouvia em italiano, ouvia em arábio, em cretencio, ouvia em egípcio, ou seja, ele ouvia a pessoa falando na língua dele. E eles estavam se admirando daquilo, que eles olhavam para aquelas pessoas e viam, não, essas pessoas não são eruditos em várias línguas, eles não são poliglotas, eles são pessoas, colocando para os nossos tempos, eles são pessoas analfabetas de conhecer outros idiomas, né? Falam mal deles. Então eles se admiravam em como é que eles falavam as mesmas coisas, só que em línguas diferentes. E eles iam trocando as línguas, era isso que estava acontecendo. E não que era uma língua estranha, misteriosa, em que as pessoas não estavam entendendo, em que era um idioma que não era falado na Terra. Na verdade, eram os idiomas da Terra, dessas nações que vocês estão vendo aqui. Então estão começando a compreender, pessoal? É isso, são línguas das nações em que os 120 discípulos estavam falando, mas só a pessoa daquela nação estava entendendo ele falar. A outra pessoa que não era daquela nação, que não tinha aquela língua, não entendia. Mas já tinha outro discípulo falando na língua dele. Então um falava em egípcio, outro falava em italiano, outro falava em Cirene, outro falava em Mesopotâmia, outro falava em Capadócio e assim por diante. E por isso que eles falavam. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então é por isso que eles achavam que eles estavam embriagados, porque ficavam falando ao mesmo tempo, alguns entendiam, porque era na língua da nação dele, ao mesmo tempo, outros não entendiam, porque não era na língua da nação dele. Então cada um ouvia na sua própria língua. Uns estavam ouvindo na sua língua, e já outros ouviam na sua outra língua, né? Então nem todas as línguas eram da mesma nação, eram de nações diferentes. Acho que ficou claro para vocês. Então, pessoal, eu acredito que ficou claro para vocês, mas se não, vou repetir aqui de forma resumida. O que aconteceu em Atos 2 foi a descida, o derramado do Espírito Santo sobre os 120, né, que entre eles estavam os apóstolos, os 11, e eles começaram a falar em outras línguas das nações, e cada um falava em uma língua diferente de alguma daquelas nações. E as pessoas que estavam ouvindo, a multidão que estava reunida para a festa, de judeus e prosélitos, ouviam eles falando as grandezas de Deus na língua de cada nação respectivamente. Então era isso que estava acontecendo, a variedade de línguas, só que línguas humanas, glossolalia, são línguas de idiomas da terra. Então era isso que estava acontecendo lá, ponto. Vamos agora ler em Atos capítulo 10, a partir do verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas, aqui foi quando Pedro pregou para Cornélio e todos os parentes e as pessoas que estavam reunidas com Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha aqui, pessoal, essas línguas aqui, ó. Ouviam falando em línguas, né? Glossa, de glossolalia, línguas de idiomas da terra. Então, os judeus que estavam com Pedro, foram com Pedro lá nesse evangelismo na casa de Cornélio, viram o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios que estavam com Cornélio e todos creram, por isso que o Espírito Santo foi derramado. E eles receberam o Espírito Santo dentro de si e manifestaram o que o Espírito Santo estava dentro deles e que eles tinham crido, eles tinham recebido o Espírito Santo, assim como os discípulos e os 120 em Atos 2, ficou de sinal a língua. A língua é um dom, entendeu? A língua é um dom do Espírito Santo que é manifestada como entre vários outros dons. Mas para ficar de sinal para os judeus da circuncisão que vieram com Pedro, foi manifestado esse sinal da língua. Eles viram os gentios, junto com Cornélio, falando línguas. É isso que aconteceu lá, pessoal. E aqui, pessoal, vocês vão ler comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler só o verso 1, 4, 10 e 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo vai falar dos dons espirituais. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 10. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então vocês estão vendo, pessoal, são dons, são vários dons, não é só de línguas. Paulo está explicando os vários dons que existem. Eu não li, porque eu estou destacando só a questão de falar do dom de línguas. E o dom de língua, pessoal, não é para todo mundo.
nem todos os cristãos lá de Coríntios, que Paulo estava explicando isso aqui, todos falavam em línguas. Todos tinham dom de profecia, todos curavam, todos eram apóstolos, todos eram doutores. Ou seja, que tem uns dons, na verdade esses dons que eu estou falando agora aqui, né, o de ministro, Paulo vai explicar que existem tanto os dons de ministério, que é um outro assunto, não vou falar aqui, e os dons espirituais de operação, que é línguas, profecia, discernimento, sabedoria, interpretação e todos os outros que Paulo vai falando aqui nesse capítulo. Então, nem todo mundo vai ter todos os dons. É isso que você tem que ter em mente. E aqui agora a gente vai ver o significado da palavra em grego. Para línguas aqui, né, no capítulo 12, vai estar o seguinte, ó, variedade de línguas, né? Essa línguas aqui vai estar como? Glossa, de glossolalia, ou seja, idiomas da Terra, como eu venho mostrando para vocês. São idiomas humanos, pessoal, das línguas que existem aqui na Terra mesmo. E aqui, pessoal, no mesmo capítulo 12, de 1 aos Coríntios, eu vou estar destacando para vocês o que eu tinha falado sobre a questão de todos terem os dons, tanto de ministério como os dons de operação. Mas eu não vou falar aqui sobre os dons ministeriais, só os dons de operação. No caso, vou destacar o de línguas, né? Capítulo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 30 e 31. Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha aqui, pessoal. E em seguida, Paulo vai falar sobre o caminho excelente que é o amor, né? Não importa você estar preocupado com ter vários dons ou mostrar que tem dons, e você não segue o amor, que é o vínculo da perfeição, que é amar uns aos outros, andar em amor, e toda aquela questão da comunhão dos crentes, né? Do corpo de Cristo unido como um só corpo. Então vou destacar aqui para vocês, né? Novamente a palavra no original, língua só. Falam todos em outras línguas. A palavra é glossa, a mesma palavra, de glossolalia, né? Para línguas de idiomas das nações. Então, nem todo mundo, pessoal, vai falar em línguas, nem todo mundo vai curar, nem todo mundo vai interpretar. É o que Paulo está falando aqui. Então, essa ideia de que todo mundo tem que falar em língua, e a língua é um dom, segunda bênção, é o batismo do Espírito Santo, é uma ideia totalmente errada, e a pessoa que fala isso, afirma isso, ela tem ignorância das Escrituras, ela não tem conhecimento das Escrituras, não é respaldada na Escritura. Isso é só uma coisa errada que passou a ser repetida adiante e as pessoas acabaram crendo, mas não é respaldada na Escritura. E agora, pessoal, vocês vão estar lendo comigo, Paulo vai argumentar sobre a questão dos dons, né? Vou ler aqui no primeiro dom de línguas, né? Além de outros, em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha o que é que Paulo fala. Eu indico para vocês profetizar, pessoal. Aí ele vai explicar por quê. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Já vocês vão entender isso aqui. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Olha o que é que Paulo indica aqui. Profetizasse, e não que fique falando em línguas. Por quê? Ele vai explicar ainda por quê. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Tá vendo aí, pessoal? Para quem quer ser mais espiritual, profetizar é melhor. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, ter um intérprete, para quem fala em língua, é bom, porque a igreja toda vai saber o que está sendo falado. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou seja, esses aqui são os outros dons, revelação, ciência, ou de profecia, outro dom, né? Ou de doutrina. Doutrina, no caso aqui, está falando a palavra pregado mesmo, a pregação. Então, interessa falar disso aqui, ó, com as pessoas entendendo o que ele está falando. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, né, os sons, como se reconhecerá o que se toca ou na flauta ou cítara? Então, o som tem que ter, pessoal, identificação. Tem que ter sentido, porque quem está ouvindo tem que entender o que está sendo tocado, né, no caso do instrumento. Então, da mesma coisa a fala. Se a pessoa que está falando, quem está te ouvindo não está te entendendo, vai adiantar de que o cara falar comigo em japonês, se eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Vai edificar só ele mesmo, só ele está entendendo. Agora, no caso aqui, ó, vou voltar para o início. O pessoal fala que aí, tá vendo? A língua é língua estranha. Nem os homens entendem, ninguém entende. Olha aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Por que fala mistério, pessoal? É porque a língua está sendo falada em mistério? Não, porque quem está ouvindo não está entendendo. Então, para ele é mistério. Se o cara está falando em japonês para mim,
ou está falando em inglês, ou está falando em alemão, eu não estou entendendo nada. Para mim é mistério. Só ele e Deus está entendendo. É por isso que só ele e Deus está entendendo. Ele fala a Deus e não a homens. É esse sentido que Paulo está falando. Não que ninguém está entendendo, porque você leva lá para Atos 2 e para Atos 10, que eu li sobre a questão dos que estavam com Cornélio, em Atos 10, e em Atos 2, ao derramado do Espírito Santo no Pentecostes. As pessoas estavam entendendo em suas línguas, só que os discípulos que estavam falando, eles nem sabiam se estavam falando na língua de cada um deles, eles nem sabiam disso, porque o Espírito Santo estava concedendo isso. Isso aí é o agir sobrenatural do Espírito Santo na pessoa. Agora a pessoa que estava lá ouvindo, entendia na língua dele, porque ele está falando naquela língua natal dele. Então é igual aqui. Quem está falando uma língua que eu não entendo, para mim vai ser mistério. Só Deus e a pessoa vai entender se a pessoa souber o que está falando. Se ela não souber nem o que está falando, ela também não vai entender. Ela só está sabendo que está falando em língua. Então ela está sendo edificada no Espírito, que eu vou ler mais à frente essa questão de ser edificado no Espírito e não no entendimento. Paulo vai falar sobre isso também. Então vocês estão entendendo? É mistério porque eu não estou entendendo. Só Deus entende. O que a pessoa está falando, o que a pessoa está falando, porque ela está profetizando grandezas de Deus. É isso que a pessoa fala em línguas. Ela está engrandecendo a Deus. Aí por isso que Paulo fala, quem profetiza é superior, porque ele fala, ele está edificando todo o corpo de Cristo. Quem está ouvindo o que ele está falando, porque está entendendo. Ele está falando na língua que todo mundo entende. Então ele está sendo usado no dom de profecia, mas está trazendo uma revelação, está trazendo uma palavra que todo mundo está sendo edificado. Por isso que vale a pena você buscar de profecia, em vez de línguas que você fala e não sabe o que está falando, e quem está ouvindo não sabe o que está ouvindo. Entendeu? Aqui sobre a questão. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitarei? No versículo 6, né? Se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina, que eu acabei de falar. É melhor falar a palavra pregada, doutrina, ou revelada, ou de ciência, ou de profecia, do que eu falar uma língua que ninguém vai entender e nem eu estou entendendo. Mas eu sei que eu estou falando em língua, só que a pessoa não está entendendo, então ela não está sendo edificada, só eu. E antes de ler a próxima passagem, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês a palavra de novo, essa língua aqui, ó. Versículo 2, né, do capítulo 14 ainda. Pois quem fala em outra língua, o que é essa outra língua? Glossa, de glossolalia, viu? Então não é língua estranha, não é a língua misteriosa que é falada no céu ou não sei aonde, não, é língua humana. Só que quem está ouvindo, se não falar aquele idioma, para ele é estranha, para ele é mistério. Agora bora seguir aqui para baixo, a partir do verso 12 até o verso 19. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Esse é o dever, pessoal, de quem fala em língua, quem tem um dom de língua. Orar para que ele possa interpretar o que ele está falando. Ou então para que haja intérprete lá. Verso 14. Porque se orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, tá vendo? O espírito está sendo edificado. O meu espírito, meu que estou falando, né? Mas a minha mente fica infrutífera. Você está vendo? No mesmo capítulo, Paulo está falando que quem está falando em língua, ele não entende o que ele está falando. Só Deus. Mas ele sabe que ele está falando em língua e o espírito dele está sendo edificado. Agora, quem está ouvindo ele não está entendendo e nem ele está se entendendo, porque ele não fala aquela língua. Só se por acaso ele souber interpretar. Aí ele está sendo edificado no entendimento e no espírito. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, né, aquele que não tem conhecimento, o amém depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes, porque tu de fato dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo está falando aqui, pessoal, tanto no sentido de conhecimento humano como espiritual. Paulo ele falava em várias línguas. Italiano, porque ele era cidadão romano. Falava em judeu, porque ele era judeu. Ele falava provavelmente em língua árabe também, porque ele entendia. E além das línguas estranhas que ele também falava, o dom de língua. Provavelmente ele tinha dom de línguas. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Tá vendo, pessoal? Paulo preferia falar línguas inteligíveis, ou seja, através da pregação que seja, ou de outra forma, mas que sejam línguas inteligíveis, se fosse para falar em línguas que fosse uma língua que pudesse ser interpretada, do que falar em língua que ninguém ia entender. Que vantagem é ter? Não, é como hoje em dia o pessoal quer se colocar como santarrão demais ou espiritual demais. Desculpa dizer, pessoal. Tem gente que vê língua desse jeito, né? Eu sou mais santo que os outros, busco mais a Deus que os outros. Ele não está entendendo nada e nem quem está escutando ele não está entendendo. Se é que aquela língua, de fato, é o dom de línguas. Porque tem muita gente por aí que, infelizmente, pessoal, nem sempre é o dom de línguas. Infelizmente. É uma coisa triste que eu tenho que dizer aqui, né? Ó, sobre essa questão aqui, como eu expliquei, né? Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto ao amém depois da tua ação de graça, visto que não entendes o que diz.
Então a pessoa vai estar vendo falar em línguas, ela não vai estar sendo edificada, ninguém da igreja vai estar sendo, e nem tu, porque tu não vai estar entendendo o que tu está dizendo, só o teu espírito. Agora, quando há interpretação, seja tu tendo interpretação, além de línguas, e a pessoa, ou então tem alguém na igreja que sabe interpretar, aí todo mundo vai ser edificado, porque você vai ser interpretado o que você estava dizendo em línguas, e todo mundo vai ser edificado. Caso contrário, ninguém vai estar sendo edificado, nem você, no teu entendimento, né? Nem você e nem a igreja. E agora, pessoal, vocês vão estar vendo, né, a questão da organização, de como é que tem que ser feita essa questão do dom de línguas, como é que ele tem que ser entendido, como é que ele tem que ser falado, e as pessoas entenderem, né, se for para ser falado. Verso 21 do mesmo capítulo 14. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso aqui está citando Isaías, né? De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes. As línguas constituem um sinal não para os crentes, né? Perdão, eu li errado. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Já que eu vou explicar isso aqui, pessoal. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos, que é pessoas sem conhecimentos, né, ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Bora voltar aqui para o verso que eu ia explicar, pessoal. Verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, porque a língua, pessoal, ele é um sinal para os ímpios, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que as pessoas ouviram em suas línguas natais os 120 discípulos falando em línguas as grandezas de Deus, e através daquilo eles foram convencidos que estava tendo um agir de Deus ali no meio, apesar de ter os zombadores também que falavam que eles estavam embriagados, né? Mas a maioria creu, e logo em seguida Pedro vai se levantar e vai pregar, e muitos vão se converter daquela multidão, vocês estão vendo? Então é para levar o incrédulo a crer, porque é um sinal para eles, de que Deus está falando através de outros povos, de outras línguas, as grandezas dele. Aí Paulo vai falar em seguida: mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, a profecia, que é algo revelado, que é algo que vai ser de fácil entendimento para todo mundo, não vai ser falar de uma língua que ninguém conhece, vai ser de edificação geral, para os crentes. Por isso que Paulo fala, aquele que profetiza é maior do que fala em línguas, porque o que profetiza fala para todo mundo ouvir e entender. O que fala em línguas, se não tiver intérprete, ele fala só para ele mesmo. Então ele tem que falar o quê? Para ele sozinho, calado. Porque ninguém vai entender o que ele vai falar, não tem intérprete, ele não sabe interpretar. É isso que Paulo está falando. Então a língua, pessoal, voltando, a língua é um sinal para o incrédulo, que é o que aconteceu em Atos 2, em Atos 10, com aqueles que estavam com Cornélio. Foi um sinal para eles mesmos, que eles receberam o Espírito, que eles creram, o Espírito Santo caiu sobre eles, eles começaram a falar em línguas, as grandezas de Deus. Então ali é o dom de língua se manifestou, assim como em Atos 2. Então, para os incrédulos, isso ali é um sinal. Agora, a profecia é para quem quer, é para a igreja no coletivo, para ser edificada no coletivo, porque ela vai ser falada para todo mundo entender, na língua daquele pessoal. Ou seja, a profecia alguém vai estar sendo usado em profecia aqui no Brasil, num culto onde eu estou, ele vai falar em português para todo mundo ouvir, e eu vou ser edificado assim como todo mundo. Agora, se uma pessoa começa a falar em língua e fala em japonês, e nós estamos aqui no Brasil, ninguém vai entender, porque só ele que está falando, na verdade só Deus vai estar entendendo, porque nem ele, se ele não falar japonês, não vai entender. E se não tiver intérprete no local, também ninguém vai entender. Agora, se tiver um intérprete, o intérprete vai estar entendendo, e a pessoa vai estar falando, se por acaso também souber interpretar, vai estar entendendo. Senão o intérprete vai lá e fala, e tanto quem está falando em línguas, que não sabia o que estava dizendo, e a igreja que não estava entendendo nada, vai entender, porque o intérprete vai interpretar. Entenderam? É assim que funciona. E fechando o assunto, pessoal, né? Só recapitulando o finalzinho que eu esqueci de dizer, sobre essa questão dos desejos do coração do ímpio, do incrédulo, indouto ser manifestado, é justamente para isso que serve a profecia. A profecia é entregue no culto, e todo mundo está entendendo. O ímpio que estiver lá, ele vai estar entendendo o que está sendo dito, e ele vai se sentir o quê? Julgado, condenado, não porque no sentido, vai para o inferno, não, mas no sentido que ele vai estar sendo repreendido pela palavra que está sendo dita, e vai entender que ele está em pecado, e ele precisa daquele Cristo, o Salvador da sua vida. É o que Paulo vai estar dizendo aqui no versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, por causa da profecia, porque está sendo entendida. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com face em terra, adorará a Deus,
testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Porque a pessoa vai estar revelando, pessoal, através da profecia, algo escondido no coração daquela pessoa incrédula. Por isso que vai ser levada à conversão. Agora, se for falado em línguas, a pessoa não vai entender. Porque ela está sendo falado algo em língua, numa língua que ela não conhece, em outra língua de alguma nação que ela não conhece, e ela não vai estar entendendo nada. Não sabe nem o que é que está sendo dito ali. Agora no verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete, tá vendo? E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então vocês estão vendo? A pessoa que for falar em língua, se ela não tiver quem interprete, se nem ela interpretar e nem tiver intérprete para fazer isso, que ela fica calada falando consigo mesmo com Deus. Isso aqui, pessoal, é a organização do culto. É decência e ordem. Por isso que em uma igreja que você for e tiver aquela barulheira de gente falando em língua, um monte de gente, e não tiver organização e não tiver quem interpretar, tá errado aquele culto. Aquele culto traz confusão e aquele culto não está de acordo com o que a palavra fala. Não é porque é um culto que pode ser uma verdadeira casa da mãe Joana que pode acontecer de tudo, não. Não. Tem que ser um culto sério e organizado. E tem que ter sentido de edificação para o corpo de Cristo. Tem que ser pregado palavra para as pessoas entenderem, profecias para as pessoas entenderem, revelação também. E se tiver línguas, que seja para as pessoas entenderem, ou seja, com interpretação. Fora isso, fique calado com você mesmo e Deus. Porque ninguém é obrigado a ver uma pessoa fazendo rajadas e rajadas de línguas, sendo que ninguém está entendendo. Ninguém é obrigado a ficar vendo isso aí, porque isso atrapalha até o andamento do culto. Eu falo porque eu já participei de muitos cultos que tem essas coisas, pessoal. Então, é um assunto complexo, pessoal. Foi ao mesmo tempo um assunto explicado e um puxão de orelha que eu dei. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Dê o like no vídeo. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer. Dê a sua inscrição no canal se você não for inscrito. Deixe seu comentário também o que você achou do vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.